Uma casa dividida acaba em ruínas. Hoje nós vamos tratar da guerra civil que está acontecendo na direita. Vamos usar como exemplo os posts aqui de Rodrigo Constantino e nós vamos fazendo os comentários e mais, vou dizer o que eu acho que está por trás disso daqui. Provavelmente será uma análise que você não verá nos outros canais. Você está no Língua e Poder, eu sou Olavo Bactiniano. Aqui a gente tenta entender essas disputas políticas, disputas militares, tudo a partir do ponto de vista da linguagem, sendo essa uma arma para se conquistar o que você deseja. Então todo mundo que está vivo aí nos últimos dias sabe dessa treta que está acontecendo na direita. Eu escolhi o Rodrigo Constantino porque ele não é exatamente assim aquele bolsonarista, muito pelo contrário, ele foi muito criticado. E a gente está vendo aí que estão se criando lados, estão se criando facções. Lado ali de Paulo Figueiredo, lado de Eduardo Bolsonaro, tem lado Michele, tem lado Nicolas, enfim. Bom, vamos pegar esse post aqui, ó. Vendo o comportamento da nossa direita, que chama eleitor tapado por votar em candidato apoiado por Flávio, da própria família Bolsonaro se digladiando, Valdemar implodindo as indicações de Jair, constato com tristeza que talvez o Brasil mereça. É exatamente, ó, vamos começar, eu gostei da ideia de começar por esse post, porque acho que isso daqui reflete muito bem. Nós da direita, e eu me considero da direita, um viés mais liberal, mas não liberal estilo MBL, bumbum livre, que não tem nada de liberal, um liberalismo clássico até muito parecido com Constantino, e eu acho que está faltando estratégia para esse pessoal. Você imagina, ó, no momento que nós temos alguma possibilidade de voltar ao poder, vem e acontece esse tipo de coisa. Eduardo passa sermão em Nicolas, praticamente o chamando de traidor. Aí vamos falar um pouco do Nicolas. Bom, eu conheço o Nicolas antes dele se tornar vereador. Já era um cara muito bem articulado, um cara que a gente via que tinha futuro. A gente se encontrou em alguns eventos de direita e nem vereador ele era, a gente já via que o menino ia longe. Agora, eu não gosto do Silvio Grimaldo, tá? Eu acho assim que é um cara que sabe muito menos do que ele acha que sabe. Erra tudo quanto é análise, tudo quanto é previsão, e é um cara que ainda se acha sucessor daquele que esse sim, que a gente fala aqui no canal, né? A gente escolheu o nome em homenagem a ele, o nosso querido Olavo de Carvalho. Esse sim é o maior filósofo que o Brasil já teve, um dos maiores do mundo, com certeza. E caso você não tenha percebido, o canal é um deboche com a esquerda, porque o nosso sinal é o sinal da esquerda e eu uso Bactiniano porque o Bakhtin é um linguista de esquerda, tá? Comunista. Mas o Eduardo defende publicamente o Kim Paim. O Kim Paim também é um caso muito estranho. O cara vive na Austrália, apareceu do nada na pandemia. O cara ficou super famoso. Eu gosto até das análises do Kim Paim. E aqui eu acho que tem uma coisa que a direita também tem que amadurecer. A gente não vai concordar entre nós, né? Isso aqui não é esquerda, que existe um chefe central no partido, um cacique, todo mundo acredita e aceita. A gente vai haver divergências, mas eu sou totalmente contra esse tipo de divergência aqui, ó. Cuja patota chama o Nicolas de bezerro de ouro ou coisa pior todo santo dia. Eu pergunto para vocês, qual que é a utilidade? O que nós vamos ganhar com o Kim Paim atacando o Nicolas todo dia? Nós vamos ganhar o quê? E o Nicolas, ó, como diz o Constantino, é o maior influenciador de direita. Aí eu te pergunto, se o Nicolas é inimigo, alianças com o Moro, esse sim um traidor que saiu atirando lá no governo Bolsonaro, falando mal do Bolsonaro naquela fatídica história da reunião, e agora tá lá abraçado, André Marinho, outro também, Ciro Gomes, então nem se fala, é um cara de esquerda. Então você imagina, a direita está dizendo que tolerar esses caras aqui é necessário, mas o Nicolas, um cara que acabou de fazer um vídeo falando do Pacheco, falando da anistia, o cara que fez uma caminhada, o cara que por causa dele o Pix não foi taxado, esse cara é um traidor. Já esses aqui, ó, que nunca fizeram nada pela gente, Moro, nunca fez nada. Inclusive fez tudo errado na Lava Jato para depois ser anulada como foi. Então esses caras aqui nós temos que tolerar, mas o Nicolas não. Então, assim, eu acho que isso que está acontecendo é o seguinte, é uma disputa interna pelo poder, por causa de um erro grave que a direita está cometendo, que eu já vou dizer. Então, vamos continuar o post do Constantino. Não é pelo Brasil coisa nenhuma, nem mesmo pela eleição de Flávio, que já pediu união. Inclusive, o Flávio acabou de fazer um vídeo, eu não vou mostrar para vocês de novo, mas vocês viram, pedindo união para parar com isso e tal. É para ter controle da direita e do PL.
O PL, então, é um caso de polícia, né? O PL é lotado de traidor, é um partido que não dá para confiar, metade ali não tem brio, não tem vergonha na cara, então é complicado. Eu e muita gente boa conservadora de longa data estamos ficando bem cansados disso. Eu acho que todos nós da direita estamos cansados dessa guerra civil que não vai nos levar a lugar nenhum. Uma casa dividida acaba em ruína. Então, o que eu acho que pode estar acontecendo? Eu acho que esse grupo de direita, do Nicolas, por exemplo, é um grupo que está achando que a eleição do Flávio, e isso é um erro, viu, galera, que eu vou dizer aqui que eu acho que é um erro. Esse grupo aqui, ó, seja o grupo do Kim Paim, seja o grupo e o Constantino tá aqui falando mal do Renan, poxa, filho do Biruliro, cara, o Biruliro tá preso, o cara sofreu pra caramba, e olha, eu sou totalmente contra falar qualquer coisa da família do Biruliro, porque o Biruliro é o nosso 00, é o cara que, se não fosse o Biruliro, nada disso estaria acontecendo, é isso que eu quero dizer, é um cara que se sacrificou por todo mundo, o Birubiru é quase que um herói, galera, então assim, cometeu erros, todo mundo comete erros, né? Todo mundo comete erros. Não seria o Birubiru que não teria cometido. Então, assim, ficar falando do filho do cara... Claro também que eu não gosto dessa postura meio malucada do Kim Paim, de que tudo dele é o Deltan, não sei o quê. O Deltan, inclusive, foi muito injustiçado, tendo seu mandato aí caçado por causa de nada. Deixa eu seguir até o Renan aqui. Então, o que acontece? O Rezal chamar Nicolas de tatatá, usando Olavo, e agora replica Paim, que acusa todo mundo de estar na coleira do Deltan. Esse aqui é o mote do Kim Paim, né? E que seu irmão Flávio agora apoia ao Senado. Gente, temos o Deltan? Temos o Deltan. É isso, fazer o quê? Com esse irmão, o Flávio definitivamente a gente não precisa de inimigos. Isso aqui também eu estou concordando muito com o Rodrigo Constantino. Uma casa dividida acaba em ruínas. Qual que é o erro, então, da esquerda? Eu acho que a direita está achando que a eleição já foi vencida, que nós vamos ganhar de qualquer jeito e que a gente não precisa ficar esperto, que a gente não precisa, vamos ver o que o Jair está falando aqui, que a gente não precisa de união nesse exato momento. Pessoal, é exatamente o contrário. Essa é a hora mais escura, é a hora perto de amanhecer. É o momento que a gente mais precisa de união, é o momento que a gente mais precisa de ficar esperto, porque senão nós vamos tomar um passa-moleque da esquerda. Vamos tomar. Olha só, a esquerda tá lutando isso daqui, galera, né? De hoje não. Tá? O vídeo do Flávio tá aqui, eu não vou passar porque vocês já sabem, né? Mas ele tá pedindo, ó, pacificação e união, olhar para frente. Pessoal, como último recado, deixa seu like aí, compartilha nos grupos de política. Se o Flávio Bolsonaro não vencer, se por alguma razão a gente tomar um passa-moleque da esquerda e o Lula for eleito novamente, olha, não vai ter direita para ninguém. Essa galera aí, ó, a gente tá vendo aí Nicolas falar de que quer ser presidente sei lá quando. Meu povo, se o Flávio não ganhar agora, esquece esse povo da direita. Ninguém nunca vai chegar em lugar nenhum, tá? Não vai existir mais direita no Brasil. Se esse regime PT-STF fica mais 4 anos no poder, já era. Esses grupos igual do Nicolas, esses grupos que tem outro tipo de vontade de chegar no poder, isso não vai acontecer nunca. O que vai acontecer é o que aconteceu com o MDB, o que aconteceu com todos esses partidos que existiam antes e foram vaporizados pelo regime. É isso que vai acontecer no final do dia. Então tá na hora de todo mundo se unir, tá? Siga a gente lá no Twitter, ó, Língua e Poder, tamo lá firme e forte. Abraço a todos vocês, até a próxima.